Olá, deusas, uma boa noite. Sejam todas bem-vindas a mais uma iniciação ritualística da formação de terapeutas sacerdotisas, dessa vez adentrando os mistérios da aromaterapia. Então entrem, sejam bem-vindas, eu esperava por vocês. Iniciando aqui a nossa proposta ritualística, né, esse feitio de uma poção para o feminino. Vou abrindo alas para uma defumação, como vocês já estão acostumadas, de brindar e receber essas rituaulas, né? Esse lugar sagrado onde a gente pode estar fornecendo e guarnecendo a essência feminina para além de saberes teóricos, mas sim sentires, né? Então, já vou ativar aqui o Palo Santo. Fazer uma chama bem alta com ele. É sempre importante a gente ancorar a egrégora, é sempre importante que a gente esteja com toda a nossa presença, né, de uma forma plena, no aqui e agora, se entregando para esse propósito, né, ritualístico. Vamos defumando o espaço, criando um ambiente seguro para a gente abrir os mistérios da natureza, abrir os mistérios femininos e realizar assim, através das nossas mãos, a cura de nós mesmas, né, dentro de um caminho de iniciação, para que dessa forma a gente possa também curar a Terra, né, e acessar a nossa própria medicina e dessa forma auxiliar mais e mais mulheres a conseguirem desvendar os seus próprios poderes, né? E estar conectadas com eles. Então, nós estamos numa lua cheia também de grande sabedoria estelar, receber esse brilho prateado da lua para a gente poder conceber essa poção da aromaterapia. Então, para a gente trabalhar com a aromaterapia, geralmente esses pequenos frasquinhos que contém aqui a essência da planta, né? Para que aquela planta, aquela raiz ou aquela flor possa se tornar essas gotinhas tão potentes. É necessário um grande preparo, né? As propriedades delas vão alterando de acordo com o solo de onde essa planta foi colocada, de acordo com a temperatura do lugar, né? Com todas as mudanças e variações climáticas, a forma da sua colheita, né? A sua extração, é a forma também de realizar essa alquimia dos óleos essenciais. Então, sempre que a gente trabalha com eles, é muito importante honrar a sabedoria do espírito dessa planta, né? Nós estamos ali se conectando com um elemental vivo, de uma sabedoria que emana e que vibra na mesma frequência que a Terra. Então, a gente precisa sempre respeitar e abrir espaço para que essa cura possa também chegar até o nosso coração, né? Então, é interessante, importante a gente ter uma intenção no nosso feitio, a gente ter um propósito e uma conexão cada vez mais verdadeira e transparente para com os seres elementais, os seres da natureza, né? As flores, as ervas que vão trazendo, né? Que eles são tão inocentes, estão tão prontos para se colocar a serviço da cura planetária, que quando a gente realmente limpa o nosso coração, a gente abre o coração para essa medicina, eles vêm e realizam essa linda frequência, essa linda vibração de cura através da natureza em todas as camadas do nosso ser, né? Nas nossas auras sutis, nossos corpos energéticos e assim também no nosso corpo físico. Então, a aromaterapia a gente vai utilizando, né? Diferente de um remédio ou de uma fórmula pronta que a gente usa e passou, as medicinas da natureza nos ensinam a constância, né? Nos ensinam de trazer esse movimento constante, de fato, para a nossa cura. Então, a gente utiliza um óleo essencial hoje e mais do que ver um resultado dinâmico na hora, a gente precisa realizar esse caminho, se abrir para a proposta de cura da natureza, né? Então, vale muito mais do que a gente aplicar uma única vez muita quantidade de óleo essencial dentro de um tratamento no uso tópico, né? Utilizando os óleos carreadores e tudo mais que está aí já disponível para vocês nas videoaulas e assim como na apostila. Muito mais do que isso,
vale mais a pena a gente honrar aquela única gotinha, né, aquele composto que a gente vai criando as nossas alquimias e realizar diariamente, a cada três vezes por dia. É mais interessante que a gente tenha essa dança, essa troca com a medicina da natureza, do que achar que é instantâneo, né? Isso é uma invenção aí dessa sociedade contemporânea e imediatista. E quando a gente vai se conectando com a força da natureza, a gente vai também desacelerando o nosso corpo, desacelerando a nossa mente, para entrar em contato com uma conexão do tempo interno, né? Para entrar em contato com a conexão do tempo da natureza, né? Independente de qualquer notícia, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo ao redor do mundo, né? Dentro da gente, o passarinho ele sempre vai vir e vai comer aquela florzinha, aquela comidinha e vai seguir o seu rumo, assim, porque ele sabe o seu lugar no mundo, né? Ele faz parte desse ciclo da vida. E dessa forma a gente vai cada vez mais se conectando com a medicina da natureza, né? Com os óleos essenciais. A proposta aqui dessa iniciação ritualística é muito legal, assim, também de pensar o quanto toda a nossa formação como terapeutas sacerdotisas é voltado à cura energética, espiritual e de alma do caminho feminino através de ferramentas naturais, né? E a aromaterapia brinda bastante esse contexto do feminino. Por isso a nossa poção de hoje, ela é com óleos essenciais que atuam muito no campo feminino, né? Então, vamos lá, vamos começar a realizar essas práticas. Eu trouxe alguns compostos, pedi para vocês também separarem algumas coisas para adentrar essa iniciação. Então, se você não tiver aí os elementos nesse momento, pausa esse vídeo e busque alguns dos materiais que eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês. Nós vamos precisar de um recipiente, ele vai para banho-maria, então é importante que seja de vidro ou de cerâmica. Então nós precisamos também de uma panelinha para fazer o banho-maria. Vou deixar a minha aqui no jeito, bem pertinho, para que a gente possa realizar esse feitio juntas. Assim como um frasquinho final para colocar a nossa poção, tá? Vamos precisar também de um óleo carreador, um óleo vegetal. Eu trouxe aqui um óleo de rosa mosqueta para realizar essa poção. Vocês podem utilizar o óleo que estiver disponível no momento. Pode ser óleo de amêndoas, pode ser óleo de semente de uva, pode ser óleo de girassol, pode ser inclusive o azeite, que é um ótimo de um óleo vegetal. Para que a gente possa colocar as mãos, né, realizar de fato essa conexão junto com as alquimias da natureza, né, e de uma forma até mesmo literal, né, como é importante o fazer, né, como é importante a prática para a gente então conseguir concluir essa medicina natural, né, conseguir compreender para além do estudar, né, e sim realmente colocar as mãos. O mais interessante é que vocês realizem, né, e comecem a ter esse contato com a própria natureza e as suas multipotencialidades, né, colocar a mão, tecer a cura através das suas próprias mãos, né. Então é muito importante ter o óleo carreador para a gente adentrar os saberes dos óleos essenciais. Os óleos essenciais que a gente vai utilizar pode ser aquele que você tiver na sua casa para a gente começar a fazer esse experimento, as alquimias, né, junto com as deusas, junto com essa oração. A gente vai precisar então do óleo essencial. Eu separei alguns óleos essenciais que fazem mais sentido para essa nossa poção. Para esse primeiro momento da iniciação ritualística, façam com o óleo essencial que tiver perto de vocês, né? Como esse caminho da prática, ele leva a nossa perfeição. Então, o quanto vocês se sentem já conectadas e contempladas com a medicina da aromaterapia, vocês façam. Pode ser com um único óleo e assim vocês vão tecendo essa conexão com cada uma das medicinas. Mas aqui, no caso, eu vou usar um blend, tá? De vetiver, gerânio e patchouli dark. É muito importante que para a gente utilizar os óleos essenciais, a gente tenha um óleo vegetal, a gente tenha um óleo carreador, tá? Porque o óleo essencial, ele não se dilui, né? Ele é bem volátil. Então, quando a gente passa de uma forma tópica, quando a gente passa na nossa pele, o óleo essencial em si, ele vai aderir e entrar.
Se a gente tem um óleo carreador, a gente consegue espalhar e fazer com que essa medicina seja ativada ao longo das nossas células, ao longo da nossa pele, né? Então a gente sempre precisa de um óleo carreador para até dissolver, assim, né? Explanar o composto químico do próprio óleo essencial. A gente pode começar a criar alguns macetes alquímicos por aqui. Esse óleo de rosa mosqueta, ele já tá banhado, ele é um oleato com melissa. Eu coloquei erva seca aqui dentro, deixei 28 dias ao longo de um ciclo lunar completo com a erva da melissa. E então eu coei e tirei a melissa, e agora eu vou usar essa propriedade do óleo vegetal já ativada com mais a essência aí da erva melissa, também muito boa para trazer esse equilíbrio e essa energia de proteção áurica que o feitio dessa poção para o feminino propõe, tá? Então eu vou também não só explicar para vocês como fazer essa parte. Então eu tenho aqui um óleo vegetal com rosas, ele foi envasado, é sempre muito importante etiquetar, porque eles ficam muito tempo, né, dentro do armário da bruxa, eles ficam bastante tempo, principalmente tinturas, oleatos, né, então eu sempre coloco, escrevo aqui o dia, foi no dia 12, na lua crescente para lua cheia, tá, ele é um óleo de amêndoas com rosas rubras. Então ele ficou ali, eu sempre ativo ele um pouquinho, chacoalho, e assim agora a gente vai extrair, peneirar, né, e utilizar esse óleo e unir junto com o óleo de rosa mosqueta. Então é importante também que os frascos sejam, esses frascos que ficarão armazenados ao longo de uma lua, que eles sejam frascos âmbar, que eles sejam escuros, né? Para que essa potência das ervas fiquem armazenadas, escondidinhas num lugar quentinho e escuro. E assim ela consegue soltar a sua essência para o óleo ou para um álcool de cereais. A gente também vai utilizar esse álcool de cereais, ele tá aqui embebido no Palo Santo. E eu acho mais interessante, né, utilizar dessa forma com as propriedades já de uma erva do que somente o próprio álcool para realizar o nosso feitio, tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui no cantinho e a gente vai focar na medicina dos olhos, tá? Para que então a gente faça a poção para o feminino. Esse preparo já ficou 28 dias debaixo da terra, escondidinho, num lugar quentinho. E como eu não tenho interesse de reutilizar o pote e tenho interesse das folhinhas que ficarão aqui dentro, eu vou colocar todo o óleo juntamente com as rosas. Aqui são rosas secas. Ui, será que cabe? Legal. Então esse é o primeiro passo alquímico, né? Para poder realizar o feitio da nossa poção, já são 28 dias aqui dessa parte dos óleos em alquimia. Vocês podem, para realizar hoje, vocês podem então não fazer todo esse preparo, deixar os 28 dias e vir diretamente para esse momento de extração ao fogo, né? Então a gente vai levar esse pote ao fogo, a essência dessas ervas, a essência dessas rosas rubras, elas irão então transpassar para o óleo vegetal. Para mim faz mais sentido colocar o vidro e depois adicionar a água do banho-maria. E eu adiciono ela já quente, tá? E assim eu deixo no fogo baixinho e pode ficar aí por algumas horas, tá? A gente vai mexer, vai entender, vai sentir quando é que essa essência da rosa, essa essência da erva que você tiver disponível, que você estiver realizando aí nesse momento ritualístico, quando você sentir que ela já tá ali no composto dos óleos, você pode retirar, até porque a gente tá passando por uma iniciação. Então, não precisa passar todo o processo de
por muitas horas, né? Essa é só uma forma da gente utilizar ainda mais as propriedades das ervas aqui na nossa poção. É muito importante ressaltar que todo esse preparo que nós estamos realizando aqui precisa estar num ambiente muito bem esterilizado, tá? Eu vou aqui para fazer essa poção, inclusive colocar um laço no cabelo para que nada chegue em contato com a nossa poção, tá? E assim fica mais fácil da gente realizar. Eu já vou tirar aqui do banho-maria. Se vocês repararem, as cores das rosas que estavam aqui foram transpassando então para o óleo, além de toda a essência dela, né? O cheiro que fica no ambiente, ele vai se propagando e vai se entrelaçando à ativação do nosso coração, porque realmente transporta, né? Realmente transfere a gente para esse lugar terreno, esse lugar seguro, esse lugar de presença em si através dos aromas, né? Então, se vocês tivessem noção do cheiro que tá isso aqui, não deixem de realizar a poção de vocês. Realmente é só um óleo vegetal e uma erva seca, deixando de banho-maria. Se você quiser potencializar, deixe essa erva no óleo vegetal 28 dias durante uma alunação no escuro, debaixo da terra de preferência, para ser o mais ritualístico, para que cada momento, né, que a gente venha colocar as nossas mãos nesse preparo, a gente possa também guarnecer aí uma intuição e uma intenção para esse propósito e esse ritual. Então, realizar uma alquimia é um grande ritual de conexão bruxesca com a sabedoria da natureza. Logo após, eu vou coar só um pouquinho aqui para nossa realização da poção. Eu coei bem pouquinho, mas a intenção também é que vocês possam, com as mãos bem limpinhas, até mesmo uma luva propícia, né, uma luva descartável, vocês realizarem esse movimento. E é uma delícia, gente, porque já dá pra ir, a gente já fica com a alquimia, com a medicina nas mãos, né, já dá pra ir, então, se nutrindo e passando e ativando essa brincadeira nesse propósito de realizar uma poção pessoal, tá? Dessa forma, nós já temos então o preparo pronto para nossa poção final, né? Para o nosso frasquinho final. Vou deixar na tela para vocês as medidas do quanto a gente vai colocar de cada um dos nossos elementos, tá bom? Então, de óleo vegetal medicado, né, esse oleato medicado com alguma erva, a gente vai precisar de 5 ml, tá? Então, eu já tenho o medidor aqui no copinho, vou passar, transferir. E agora, nesse momento que nós vamos acessar a medicina dos óleos essenciais, sempre respeitando bastante esse poder e honrando bastante esse poder, né, contido dentro de uma única gotinha. Para trazer um charme, uma conexão maior, eu adicionei aqui então as rosas rubras secas, deixei dentro do frasquinho, né? Tirei ali do nosso voal e coloquei aqui dois
2 brotinhos da rosa aqui dentro da rosa seca. Caso vocês não forem utilizar, também é muito importante desses resíduos das ervas de retornarem para a terra, né? Então realizem todo o seu feitio, mas lembre-se que não existe o lado de fora, que não existe o lixo, né? A gente não vai pegar, fazer todo esse ritual e depois a gente conseguir essa extração da essência da erva, a gente vai deixar ela ali dentro do lixo. Não, a gente vai então levá-la para a terra, ofertar para a terra, pode ser mesmo na sua composteira, mas é interessante que ela volte, que ela faça o seu movimento orgânico, né? E esse movimento cíclico da própria natureza. Então, para a gente adentrar os saberes dos aromas, dos óleos essenciais, a gente vai precisar de 3 notas, tá? Colocando aqui já como uma poção de uso tópico. Então é sempre importante também a gente lembrar das diluições, como é que a gente vai brindar essa medicina da aromaterapia. Então nessa nossa poção ela é para ser utilizada como um perfume, né? Levando diretamente essa medicina para o nosso sistema endócrino, para o nosso sistema ativo aí, nervoso, para todo o nosso sistema, né? A aromaterapia ela vai de uma forma muito rápida através do olfato direto para o nosso cérebro, né? Diferente aí do uso tópico que leva em torno de 20 minutos. Para acessar a sabedoria dos óleos essenciais na poção para o feminino, nós vamos adentrar então três notas, tá? Fundo, meio e topo. Então a nota do meio é a que vai permanecer, a nota que vai ficar por mais tempo aí ao longo desse aroma medicinal, que será o gerânio. Ele que é o óleo da feminilidade, que ele vai trazer essa sensação de equilíbrio, ele vai regular o sistema hormonal, emocional, feminino, que estão todos conectados, né, ao sistema endócrino. Ele vem trazendo aí, então, esse equilíbrio do corpo físico, emocional e mental das mulheres. Ele atua bastante, né, nas glândulas sexuais, nas glândulas que ativam os hormônios sexuais, os hormônios que fazem parte aí do sistema reprodutor feminino. Então é muito interessante, ele é muito interessante de ser utilizado numa TPM, né, nesse tempo para mim, antes da menstruação, né, para realizar esse equilíbrio mesmo, né. É interessante também numa plenipausa, quando a gente está chegando em momentos de oscilações hormonais e cíclicas do nosso estado como mulheres na Terra. Então ele é sim o óleo da feminilidade, ele vai nos ajudar a centrar e acender a nossa energia cíclica feminina e trazer então um equilíbrio para esse poder como mulheres. Para a nota do topo, que seria essa nota inicial como uma introdução, aquele primeiro aroma que chega no sistema olfativo de cada uma das pessoas, nós vamos utilizar o vetiver. Ele tem um aroma terroso, então ele vai chamar diretamente esse aterramento, esse centramento energético. Ele é muito interessante de ser utilizado aqui para nossa poção, para também potencializar esse poder feminino, essa presença feminina, ancorar, aterrando de fato o nosso poder em essência. A nossa nota base é a nota de fundo, né? Aquela última que a gente percebe que tá ali, mas que faz parte de todo esse composto, será o patchouli. Ele é reconhecido como o aroma da tranquilidade, ele vem trazendo essas energias telúricas, esse centramento, essa conexão interior e vai também com certeza auxiliar nos nossos processos femininos, nos auxiliar nas nossas iniciações, como nas nossas terapêuticas. Então, essa é a tríade de óleos essenciais para a nossa poção do feminino. Lembrem daquele óleo vegetal, daquele óleo carreador, é onde a gente vai adicionar 16 gotas de cada uma dessas notas, tá? Se você estiver aí fazendo com 1, com 2, usem a mesma base, tá? De 30, 40 gotas, porque a gente vai utilizar esse sistema mais como aromático, tá? Sempre lembrem da diluição, de fazer a conta das diluições que tem na apostila, toda a tabelinha das diluições seguras, tá? Para o nosso uso. Então, gestantes usam apenas 1% da diluição, ou seja, para 100 ml a gente tem 1 ml, tá? Que dá em torno de 15 gotas. Então, aqui ele tá um pouquinho mais concentrado, é realmente uma poção,
gestantes têm também restrições de uso, né, para os aromas, mas tem muitos aromas que potencializam muito, que auxiliam muito todo o ciclo gravídico puerperal. Então é aqui que nós vamos adicionar os nossos óleos essenciais. Para finalizar a formulação da nossa poção para o feminino, a gente vai colocar agora uma tintura de palo santo, então álcool de cereais também por uma lunação dentro junto com o palo santo. De preferência num vidro escuro, eu não tinha, então deixei esse no claro, mas deixei ele sempre escurinhos, né? Mais importante do que o vidro estar escuro é ele estar num ambiente totalmente escuro. Então se você não tem o vidro âmbar, deixe ele dentro, bem escondidinho lá no fundinho do armário, tá bom? Então aqui a gente vai utilizar 15 ml, dá em torno de uma colher de sopa, tá? Vou colocar o contadorzinho. E adicionar a nossa poção. Então, a nossa alquimia, ela não finaliza aqui. Eu vou fechar. Vou agitar bastante, né? Lembrando que os compostos dos óleos essenciais, eles precisam então agora se dissolver, transpassar para o óleo vegetal, transpassar para essa grande alquimia. Tá? Olha que bonitinho que fica. Vou chacoalhar bastante. Vou deixar ele sentado de 2 a 5 dias e depois desses 5 dias vou adicionar mais o restinho que falta aqui, mais 15 ml de água destilada, para então a gente ter a nossa poção finalizada. Pode adicionar também 2 gotinhas de vitamina E, para manter por mais tempo, né, como a vitamina E como conservante. Então essa é a nossa poção pro feminino que a gente vai utilizar ao longo desse novo portal, esse portal esmeralda, o portal que traz arquétipos da terra, da primavera, da donzela, que traz esses arquétipos mais solares, né, na direção do leste, do iniciar um novo dia, né, iniciar então um novo caminho, um novo portal através da nossa formação, desse módulo de ecoespiritualidade, do módulo Esmeralda, tá? A gente vai utilizar em algumas das nossas iniciações, inclusive amanhã vamos dar continuidade nas iniciações do módulo Esmeralda, junto com a cura com as rosas, né? Então a gente vem trazendo aromaterapia e também subvertendo para as nossas realidades o cheiro das rosas rubras, num óleo vegetal quentinho para realizar uma massagem. É tão bom o cheiro da própria mudinha da rosa, né? Que acabou inclusive saindo mais em conta uma planta que você possa realmente colocar na terra do que aquelas de floricultura que já vem podadas, né?
Então, através desses aromas, desses sentires, dessa conexão com a natureza, é que a gente vai ativando a nossa intuição, despertando esse religar da sabedoria feminina, e através da nossa poçãozinha mágica também a gente vai trazendo esse contexto, sempre lembrando que a aromaterapia e a cura com a natureza, mais do que utilizar uma vez e tá feito, é a gente ter essa constância, relembrar sempre o nosso lugar no mundo e sempre estar utilizando aí esses compostos de medicina natural com aromaterapia. Então amanhã a gente vai fazer mais um caminho através desse portal de Esmeralda com a cura com as rosas, com as meditações, outros formatos de trazer essa cura da natureza além da aromaterapia, já que o óleo essencial de rosas ele é o mais caro de todos, é necessário 1 tonelada de rosas para fazer 100 ml de óleo essencial, né, para fazer um vidrinho de óleo essencial. Então, como é muito importante a gente honrar a sabedoria que contém cada uma dessas gotinhas, tá? Então, essa foi a nossa iniciação ritualística de aromaterapia. Realizem, e mais do que realizem, utilizem, né? Continuem sentindo esse aroma, se conectando com os aromas que foram escolhidos por vocês, né? Então, esse composto, ele é um dos que brinda a nossa formação. Através desse módulo da aromaterapia, nós teremos essa ferramenta em mãos para poder, então, auxiliar as questões de mulheres que estão por perto, né? Então, a gente pode estar utilizando tanto das ferramentas de propriedades energéticas, quanto os benefícios físicos também desses compostos aromaterapêuticos, né? O que é sempre muito interessante levar em consideração na aromaterapia é que, diferente de uma formulação, a gente não isola um composto, uma propriedade química para usar, por exemplo, como um adstringente, um cicatrizante. Trazendo a aromaterapia dessa forma, a gente consegue traduzir e receber toda a informação da planta em todos os nossos níveis, né? Em toda a atuação que ela fornece, né? Ela se entrega de verdade, né? De mãos beijadas aí para aqueles que honram e que acreditam e que caminham junto com a sabedoria da terra. Então, é sobre isso, a iniciação de aromaterapia, da formação de terapeutas sacerdotisas. Espero que faça sentido para vocês e nós seguimos essa jornada alquímica com as medicinas naturais. Gratidão, nos vemos em breve.